Bom dia, bacana. Sétimo ano, vamos trabalhar o capítulo 5, parte 2, ingleses na América. Então, a segunda parte agora, os ingleses partem para uma colônia. Mas antes de começar essa colônia na América, vamos pensar num povo puritano que parte rumo à América. Então, bora lá. Se você lembra, no capítulo 2, faz pouco tempo que a gente trabalhou o capítulo 2, Henrique VIII, rei da Inglaterra, vai romper com o Papa. Ele rompe com o Papa e vai criar uma igreja chamada Anglicana. Lembra disso? E nessa igreja anglicana, ela é uma igreja estatal. O que é isso, professor? É uma igreja que é do próprio rei. Ele cria as regras, ele era o dono da igreja, ele recebia os tributos da igreja. Coisa bacana. O cara mudou totalmente. A igreja que pagava tributos para Roma agora não paga mais tributos para Roma e, além disso, ele tem liberdade de fazer as regras que bem quer. Tá. Esse grupo religioso, então, aqui chamado anglicano, né, essa igreja, vai sofrer crítica de um grupo mais piedoso. Esse grupo mais piedoso, na nossa linguagem tradicional, aqui seria um grupo mais crente, um grupo mais fervoroso, um grupo mais da fé, um grupo que queria mais a religiosidade, criticava essa igreja estatal, criticava a frouxidão das regras morais. Então, esse grupo era chamado de puritano. Por que eram puritanos? Porque eles queriam purificar a igreja, queriam dar um caráter mais religioso, mais consagrado à igreja. Tá, essa igreja puritana vai ser perseguida e pela igreja oficial. Já havia uma crise muito grande, pessoas perdendo as suas terras, as famosas período ali do cercamento, pessoas, os grandes industrializadores da Inglaterra, os donos da indústria querendo aumentar o seu território, praticamente expulsou os camponeses, né, naquele período do cercamento, e alguns dessas pessoas perderam as suas terras. Já havia uma perseguição religiosa, então esse grupo de pessoas, 100 pessoas em 1620, parte para o Novo Mundo, para conquistar então o novo continente, formar ali a sua vida agora. Tranquilo? Ok. Essas 3 colônias são autorizadas pela coroa. A coroa inglesa manda essas colônias, libera, fala, vocês podem ir, fique de boa. Vocês têm liberdade de montar aí, então explorar o continente lá. Nem precisa mandar nada para cá. Então, lembra disso? É uma colônia de povoamento. Eles foram para povoar. Eles não queriam ficar lá por questão da religião, não queriam ficar lá porque tinham perdido as suas terras e queriam avançar a questão econômica. O povo norte-americano é um povo com uma pegada econômica boa, né? Você vê aí hoje em dia, o continente ficou famoso pela grande potência norte-americana, tá? Então nós da América somos famosos no sentido do norte-americano. Inclusive eles confundem, né? Acham que só o americano é só o pessoal da América do Norte. Tá, isso é um problema que você tem que resolver depois. Bacana. Como é que era o custo da viagem? Como é que você chegava a montar a sua colônia? Como é que você partia para essa nova colonização? O custo era próprio, era um recurso particular, então alguns vão falar que essa colonização é particular, não parte da coroa, é particular, você tinha que pagar o seu custo. Mas eles inventaram uma solução chamada de servidão voluntária. Servidão voluntária é um escravo temporário e voluntário. Eu me coloco para trabalhar para alguém que me emprestou dinheiro. Quando eu chegar lá, eu vou pegar toda a minha produção, em vez de gastar comigo mesmo, eu mando para essa pessoa pagando um empréstimo até quitar esse empréstimo. Em média, eles gastavam 5, 6, 7 anos para matar essa dívida. Depois de 7 anos, a produção passava a ser sua, então o norte-americano podia então agora ter o seu recurso próprio. Bacana? Tá. Vai chegando então nessa colonização, você vai ter uma cisão muito grande, você vai ter 2 grandes grupos. Você vai ter o grupo do sul e do norte. Se eu fosse você, eu fazia um caderninho e fazia uma divisão assim, colonização sul, do outro lado norte, numa mesma folha de caderno para a gente não confundir, que são distintas. Como assim, professor? É o mesmo país, a mesma cultura, a mesma perseguição e chegaram lá e fizeram culturas distintas? Sim, culturas distintas. Você vai ter de um lado o pessoal do sul fazendo uma cultura, que vamos chamar de plantation, né? O que é isso? Vai ter 3 aspectos básicos. Se fosse você, colocava do sul e colocava assim uma bolinha e colocava monocultura. Monocultura.
faz uma setinha e escreve assim, única cultura. Por exemplo, plantavam algodão. Então, toda plantação de algodão ou tabaco, né? E aí sim vai. Para ter uma monocultura, para fazer o plantation, você precisa, além da monocultura, você precisa de mão de obra escrava. Gente trabalhando de graça numa grande lavoura para produção em massa, o lucro ser todo do Senhor. E qual era a visão deles? Uma grande cultura para vender para um mercado bem próximo. Qual que era o mercado que eles conheciam? A Inglaterra. Esse é o sul. Norte, que é a Nova Inglaterra, totalmente diferente. Primeiro, eles têm bases religiosas fortíssimas, então o povo puritano trouxe as suas regras de forma muito forte para o norte. Tanto é que o norte expulsava basicamente quem não acreditava na sua mesma crença religiosa, era forte a crença. É um negócio também complicado, preste atenção, por que é complicado? Eu fui expulso porque eu acreditava em algo e fui expulso da Inglaterra, basicamente. Agora chego aqui também expulso quem não acredita da mesma forma. Religião é um negócio complicado, né? Eu fui expulso, mas também estou expulsando agora, mas depois a gente também trabalha. Tá, esse pessoal de uma base religiosa forte queria uma industrialização e não queriam uma monocultura, não queriam plantar um monte de coisa, uma extensão territorial grande. Eles pensavam em produção industrial, ou seja, queriam criar produtos para vender e aproveitar no comércio marítimo. O mar estava ali, eles pegavam o seu produto e queriam vender, principalmente para a Europa. Eles não ficavam presos só à Inglaterra. Vendiam para a Inglaterra, mas é um mercado capitalista. Quem quiser comprar, quem pagar mais, e assim vai. Como é uma visão capitalista que deu muito certo, né, deu super certo, eles queriam um livre comércio. Além do seu livre comércio não ficar preso só à Inglaterra, queriam vender para o mundo todo, e além de vender para o mundo todo, eles precisavam de mão de obra livre. Mão de obra livre é bom por duas coisas. Primeiro, eu tenho que ter alguém para trabalhar. Eu tenho que ter alguém para ser explorado na minha indústria. E além disso, eu tenho que ter alguém para consumir. A própria pessoa que trabalha para mim vai consumir o próprio produto, ou seja, vai girar a economia e assim acontece essa grande produção. E para terminar essa diferenciação entre os dois, você vai prestar muita atenção na questão do ensino. Você presta atenção que no Brasil fomos gastar muitos anos, quase 2 séculos, para pintar as universidades na nossa colonização. Aqui não. Aqui, quando começou a colonização, antes de ser então uma nação reconhecida como propriamente dita pela Inglaterra, eles já fundaram 7 universidades. Dentre elas, você vai ter as 3 hoje mais famosas do mundo, estão lá. Então, eles davam muita importância ao ensino. Então, além disso, os filhos dos colonos de classe mais avantajada, eles poderiam ir para a França ou para a Inglaterra e estudar e depois voltavam para continuar a sua colonização, ou seja, uma colonização que se preocupava muito com a questão educacional. Nós sofremos muito no Brasil com a questão educacional, até hoje sofremos, porque a nossa colonização dava a mínima para a educação. As pessoas davam a mínima para a instrução. E no norte-americano, sim, talvez as pessoas sempre me perguntam, por que deu certo a colonização? Porque era só de povoamento, além de ser de povoamento, eles supervalorizaram uma palavra de ordem, que é educação. Cara, educação é extremamente fundamental para um país dar certo. Um monte de gente desinstruída, um monte de gente que não tem capacidade, nós vamos ficar sempre sofrendo, sempre à margem da história. E aqui não, que eles estavam supervalorizando a questão da educação. Tanto é que eu disse para você, das 7 maiores do mundo hoje, 3 estão nos Estados Unidos, talvez a primeira esteja nos Estados Unidos. Então é isso, um grande abraço, esse é o modelo que deu certo então. Então não esquece de fazer uma lista no seu caderno, de um lado você coloca a colonização do sul, do outro lado você coloca do norte. Do sul, você lembrando da monocultura, dos escravos, do abastecimento, do mercado interno. Do outro lado, você vai colocar as regras, a industrialização, a visão marítima, comercial, né? A visão capitalista do comércio livre, da expansão. O mundo todo tem que ser alcançado, mão de obra livre, intercâmbio. O próprio cara que trabalha para mim, ele também vai comprar da minha indústria e assim vida que segue. Um grande abraço. Cuide-se bem, faça os exercícios dessa unidade, a gente aparece depois para questionar alguns dos exercícios, fazer junto alguns exercícios, tá ok?
A gente vai colocar lá no aplicativo, faça o exercício da unidade, então aí, do capítulo 5, parte 2, tá bom? Um grande abraço, principalmente os exercícios que falam da questão inglesa na América. Um grande abraço, cuide-se bem, fique em casa, estude muito.